O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 27 diz: Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: Pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: O que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Amém, irmão? Podeis sentar. Esse texto nos faz entender que existem profecias que são para o bem, como nós conhecemos tantas, enfim, mas também tem profecias que são para o mal, né? Entenderam? Olha lá, o Jeremias já havia profetizado, ou seja, esse mal, essa coisa toda que aconteceu, Jeremias já havia profetizado sobre as 30 moedas de sangue, 30 moedas de prata que seriam utilizadas para comprar o campo do oleiro. Deus fala de muitas maneiras, e as pessoas às vezes não entendem que até quando Deus registra um erro, uma falta, é porque no erro e na falta ele também tem lições. Uma vez eu falei aqui nesse ministério, nós aprendemos tanto com os erros, a semelhança do que aprendemos com os acertos, considerando os exemplos bíblicos. E eu citei, inclusive, Davi. Com a atitude de Davi, o seu delito com Betseba, todo aquele erro de Davi, aquilo nos dá lição ou não? Aquilo é inútil. O erro de Davi poderia não estar registrado. Deus poderia ter escondido o erro de Davi para não constar na Escritura. Não faria a mínima diferença? Ou faz diferença? Nós aprendemos com os erros de Davi. Aprendemos por quê? Porque Deus se manifestou em virtude daquele erro. Houve uma manifestação de Deus. Deus chega para o profeta Natã: Natã, estou me manifestando a você. Ô Senhor, o que tem de certo por aí? Não, eu estou me manifestando a você porque tem algo errado. Vai lá em Davi, porque a minha manifestação é sobre o erro dele. E diz lá, e a maldição, enfim. Enfim, eu sempre ensinei isso porque eu aprendi isso. E havia uma pessoa aqui no ministério que um dia, às vezes é só a gente dar um pouquinho de liberdade a alguns, e eles pensam que já podem andar ombro a ombro com a liderança.
Irmão, Jesus, escuta isso. Jesus sobre a terra, Jesus na visão dos homens, ele mostrou 3 níveis espirituais. Onde estão eles? O primeiro nível que Jesus mostrou foi ele andando sobre a terra e as coisas que ali ele fez. O segundo nível foi Jesus andando sobre as águas e as coisas que ali ele fez. E o terceiro nível foi Jesus se movendo nos ares e as coisas que ali ele fez. Tem gente que pensa que Jesus foi para o céu. Não, acredite, enquanto ele estava subindo, ele fez muita coisa. Examinar as escrituras que você vai ver, mas não examina com esses óculos assim, não. Pega uma lupa boa e examina que você vai ver. Então Jesus mostrou 3 níveis. Tem cristãos que estão só nas obras dos seus pés sobre a terra. Tem outros que já não andam mais sobre a terra, já estão andando sobre as águas. E tem outros que já estão, olha, no reino do Espírito, além das águas. Está vendo para onde eu estou apontando? Além das águas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem precisa estudar, meu irmão, a Bíblia é você, não eu. Isso estreita as portas. Eu não vou mais naquela igreja, não. O pastor falou que ele não precisa estudar a Bíblia. Considere pelo menos, enquanto você estiver aprendendo comigo, isso te basta. Então, meu irmão, essas coisas todas acontecem, os níveis, né? Então, tinha um camarada aqui, a gente dá um pouco de liberdade, porque queremos ver todos crescerem, todos se sentirem bem, se sentirem usados por Deus, trabalhando na obra. O camarada já começou a disseminar no meio da igreja uma palavra contrária à minha. Não, ninguém aprende com o erro de ninguém. Aí é no ouvido de um, tic-tic, no ouvido de outro. Não, ninguém aprende com o erro de ninguém. Aprende ou não aprende? A história de Judas está aí. E essa história de Judas, você tira lições para a sua vida ou não tira? Ora, se você tira, então você está aprendendo com os erros de Judas. Paulo pisou na bola. Você aprende alguma coisa naquilo? Pedro negou Jesus. Você aprende alguma coisa naquilo? Aprende-se ou não se aprende com erros? Tudo é escola, tudo é escola. O certo e o errado, tudo é escola. Basta que você tenha olhos e o ângulo certo para enxergar as coisas. Então, vamos voltar aqui. Você vê que tem a profecia sobre algo que iria acontecer de errado. Mas, aumenta um pouquinho para mim. Mas outras coisas me chamaram a atenção e a maneira como Jesus me levou para esse texto aqui hoje, simplesmente eu fiquei impactado de ver que Jesus queria que nós hoje estivéssemos com esse texto de Mateus 27. Isso pessoalmente já me impactou. Não sei o que isso vai trazer, ou já trouxe esse texto para você hoje, irmão, mas para mim ele já foi algo fenomenal. Vamos começar. Assim que o dia amanheceu, os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Vamos repetir. Quem? Chefes dos sacerdotes, todos, líderes religiosos, ou seja, significa que os líderes religiosos estavam contra Jesus, porque Jesus não os apoiava, Jesus não estava colado com eles, eles estavam em falta. Irmão, se você tiver que se associar a alguém, você tem que primeiro apostar a tua vida que esse alguém está de pé.
Já teve gente aqui nesse ministério que chegou para mim, não, pastor, eu tenho um negócio aí para fazer, eu vou fazer um grande negócio porque o camarada que eu vou fazer o negócio não tem como dar errado, porque o cara é um presbítero da Assembleia de Deus, também é homem de Deus. Fala assim, irmão, a aliança é muito boa quando a gente faz com Jesus, é muito boa, né? E hoje, você faz um negócio com alguém das Assembleias de Deus? E com alguém da Universal? Irmão, fazer coisa com gente da Universal é a mesma coisa que fazer coisa com o diabo. Vai te levar ao endividamento, vai te dar prejuízo. Então veja, Jesus não é a favor de ninguém. Jesus é a favor da verdade, da justiça. É esse o nosso prisma. Não que, irmão, esse ministério aqui não quer saber de mais nada. E Jesus está pegando pesado comigo. Jesus está me dando um sentimento diferente. Ele já falou, ele já vinha falando comigo, eu acho que agora Jesus já está gritando, eu não te quero como babá de ninguém. Ou seja, irmão, você tem que crescer, você tem que entender, são anos pregando aqui. E eu uma vez falei isso, que Jesus pegou um chicote e mandou ver em cima do povo. E por onde essa mensagem passa, Jesus chicoteia. Que eu disse assim, uma pessoa com 4 anos se transforma num professor de matemática. Com 6 anos o camarada é o fera, é quase um Einstein da vida na matemática. E tem crente que passa 10 anos dentro da igreja, nem leu a Bíblia toda, ainda não é capaz de ensinar a Bíblia. Olha o que é uma matemática. 4 anos o camarada se forma numa faculdade. Tem gente há 10, 15 anos dentro da igreja que ainda não se formou em Bíblia, porque não se interessou. E só se forma na matemática quem se interessar. Pegar os livros, pegar os cálculos, pegar as informações, ir lá fazer exercício e tirar as suas conclusões. Uma vez eu estava no 2º grau, a professora de matemática começou a fazer uns cálculos lá e ela deu um caminho. Eu falei assim, professora, e se pegar aquele outro caminho, seriam menos cálculos, ia chegar no mesmo resultado. Ela falou assim para mim, bom, Tupirani, eu nunca fui por esse caminho, mas vamos testar agora. Foi lá, e Tupirani, deu certo. Vamos fazer outro exemplo, e deu certo, não é que é isso? Pois é, a matemática tem muitos caminhos, disse ela para mim. Ou seja, é quem observa, é quem estuda, é quem presta atenção, é quem se interessa que descobre as coisas. Estou falando de quê? Estou falando de Bíblia. Esquece a matemática, agora estou falando de Bíblia. Quanto mais você lê, mais você vai saber. Hoje eu repetia para alguém, muitas pessoas falam de mártir, dar a vida no altar, derramar sangue nas arenas. Eu falei, eu dediquei a minha juventude em cima da Bíblia. Eu já fui martirizado, eu já fui esquartejado. Quando estava toda a juventude da minha época curtindo, bicicleta, passeio, praia, surf, samba, futebol e outras coisas mais, eu estava comendo Bíblia. Hoje, eu passo por eles, dirigindo o meu carro, no ar-condicionado, e eles estão carregando o balde de concreto nas costas. Mas eu era o trouxa, eu era o otário, eles eram os espertos. Hoje, sorte deles que eu passo de vidro fechado, senão eles veem você. Às vezes eu paro perto de alguns, sou obrigado a parar, umas situações, camarada para falar comigo, ele nem fala comigo, ele fica olhando para o carro. Eu não digo nada, mas eu bem poderia dizer assim, foi Jesus que me deu. Sabe, irmão? Qual o seu ponto de vista das coisas, irmão? É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Qual o seu foco? Se você tem um foco, é em direção a ele que você vai andar. Você tem que ter um foco. Uma vez dentro da Igreja Batista estava um papo de servir Jesus, que os missionários, que não sei o que, um monte de gente. E eu falei assim, eu não descansarei
enquanto não ver a minha vida 100% entregue, 24 horas por dia no serviço de Jesus. Ficou todo mundo me olhando, eu parecia um ET. Todo mundo ficou me olhando. Mas eu tinha um foco, eu andei em direção a esse foco, eu alcancei. Hoje as pessoas perguntam, você faz o quê? Eu falei, não, eu sou pastor de uma igreja aí. Não, mas qual a tua profissão? Não, eu não tenho profissão, não faço mais nada na vida, eu sou só pastor. Não, mas todo pastor tem uma profissão, eu não tenho, eu sou só pastor. Amém, meu irmão? Quer profissão melhor que essa? Ninguém pode me demitir, exceto o meu patrão. Mas a crise, o corte da empresa, nada pode, a inflação, a empresa falir, já pensou falir? É impossível, a empresa na qual eu trabalho, meu irmão, ela não fale nunca, ela viverá eternamente. Não fale nunca, não tem como falir. Eu trabalho numa empresa sólida. Todos nós, amém, irmão? Quando eu falo eu, estou dizendo você também. Se é que você tem o mesmo foco que eu. Qual é o seu foco? Seu foco tem que ser 24 horas no serviço de Jesus. Um dia você pode ter um belo negócio, mas um dia você vai chegar lá, baixar as portas e dizer assim, basta, agora só trabalho para o reino. Se você tem esse foco, acredite, e ande em direção a ele, isso vai acontecer. Se vai. Isso vai acontecer. Mas Jesus não anda no meio dos cabras lá, líderes e tal, está todo mundo conspirando. Então armaram, queriam condenar Jesus à morte, tinham bronca dele. Levaram ele e entregaram para Pilatos, amarrado, era muito perigoso. Um homem que se entregou, disse, deixa os meus discípulos ir, eu me entrego. Ele se entregou, ninguém precisava amarrar ele nem nada, mas tem que fazer uma presença, tem que fazer uma graça, isso aí está até hoje no sistema, né? Sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Declarou, pequei, pois traí sangue inocente. Eles disseram, que temos com isso? Essa é a tua questão, ou seja, resolve lá o teu problema. Judas atirou então a moeda de prata para dentro do templo e abandonando aquele lugar, foi. Mas foi o quê? Foi para a morte, foi para o abismo, se enforcou. Irmão, eu sempre falei nesse lugar, e aquele que tem os olhos como chama de fogo é testemunha. Não queira ser nada, não queira aparecer, vai por mim, porque eu nunca quis ser nada exceto servo, nunca quis aparecer senão debaixo dos pés do meu Senhor Jesus. Vai por mim, essa é a fórmula que não falha da vitória. Essa não falha, irmão, não falha. Agora Judas queria um destaquezinho, deu uma de engraçadinho lá, fez besteira, depois sentiu remorso. Adiantou? Não adiantou. Dizem por aí, né? Não, Jesus perdoa. Eu digo, mas Judas ele não perdoou. Judas é um exemplo bíblico, nós sabemos que são. Imagina, né? Não, mas Jesus não perdoou Judas. Não, mas Judas era o filho da perdição. Tá bom, então Jesus no Antigo Testamento não perdoou os amalequitas. Uma nação inteira ele passou a espada, mulheres e crianças. Não perdoou. E a gente tem que ir calando um aqui, calando o outro lá, para a pessoa entender a realidade. Eles entendem, mas não aceitam. Jesus disse o quê? Se alguém não crê nas minhas palavras, eu não condeno, mas as minhas palavras o condenarão. Se as minhas palavras o condenarão, significa que esses que serão condenados não serão perdoados. Então Jesus perdoa tudo?
Não, Jesus não perdoa tudo. Aqui está escrito um centro de seleção e justiça. E quem mandou escrever isso aqui foi o Criador dos céus e da terra. Se é um centro de seleção e justiça, significa que ele vai dar provas. E alguns serão aprovados e outros serão reprovados. E muitos reprovados dirão: Senhor, me dá outra chance. E ele dirá: não, teu tempo já passou. Agora eu estou trazendo outra turma para a seleção. Amém, irmão? Será que é tão difícil de entender isso? Quando convém, alguns não querem entender as lógicas da vida. Judas, ele comete um delito, e muita gente lembra de Pedro, que também comete um delito. Jesus já tinha falado algo sobre Judas: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Muitos consideram que o que Pedro fez também teria sido um tipo de traição. Eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem. Mas seja como for, depois mostra que esse Pedro vai e chora amargamente. Esse Judas, não sei se ele chorou amargamente, mas sabe-se que ele foi encontrado pendurado numa corda. Tem delitos à semelhança de Pedro, que alcançam graça e misericórdia. E tem delitos à semelhança de Judas, que não alcançam graça e misericórdia. Tem portas que o homem entra, como a de Pedro, que ele encontra um retorno. Tem portas que o homem entra, como a de Judas, que ele não acha mais retorno. Por isso eu sempre alertei nesse ministério: não queira ser nada, irmão, um passo atrás do outro. Os mais antigos aqui já devem ter visto que eu sempre dei aquele exemplo: quando você estiver andando, que Jesus te mandar andar, no mundo espiritual você faz assim, sente que está bem firme, não tira o outro passo. Quando você sentir que realmente não tem como cair, que está bem firme, aí você dá o outro passo. Eu já não fiz esse exemplo aqui várias vezes? Esse teatro eu já não fiz aqui várias vezes? É assim que eu ando no mundo espiritual. Eu nunca me envolvo com nada sem ter a plena convicção que Jesus está no negócio. Vamos fazer? Não vamos fazer nada. Mas tem dinheiro? Tem dinheiro. Pode comprar? Pode comprar. Vamos comprar? Não vamos comprar, porque Jesus não mandou comprar. Vamos abrir igreja? O quê? Está louco? Não, mas não seria bom outras igrejas? E quem vai ficar lá? Não, aí você fica 2 dias aqui, 2 dias lá, e quem vai dar garganta para isso? Mas não tem outras pessoas? Tem um monte. A hora que Jesus disser, põe fulano, opa, é o fulano. Mas se Jesus não disser, eu não posso dizer de quem é a seara. Acredita, irmão, o dia que eu te convidar para sair desse banco, é porque eu estou apostando a minha vida que Jesus também te convidou. Senão tu morre aí no banco, irmão. Tu morre aí no banco. Pastor, e se Jesus falar comigo diretamente para mim ir e fazer? Não esquece do caixão. Não esquece de encomendar a missa de 7º dia. Porque o Jesus desse ministério, quando tiver que falar com você, vai falar comigo também. É exatamente assim, irmão, com toda a prepotência e arrogância que pode haver num ser humano. Nessa hora eu sou o mais prepotente. Porque sabe o que acontece, irmão? Eu aqui nesse púlpito, bom, já foi dito, né? As pessoas não sabem quem sou eu. Ainda mais que me vê com essa cara igual a todo mundo, essas roupas igual a todo mundo, essa voz gasguita igual a de muita gente. As pessoas não têm ideia do que eu sou por dentro. Não tem ideia. As pessoas não têm ideia do quanto Deus conta comigo, ao ponto de o Espírito Santo mandar eu proclamar. Pode dizer que não inventaram a arma para te matar. As pessoas não entendem isso. Elas pensam que isso é um slogan, pensam que isso é uma piada. Quando eu cheguei aqui, disse, irmão, não põe panos quentes, o traficante, os vagabundinhos aí estão dizendo que vai vir, que aqui é o pastor que não tem medo de traficante. É isso mesmo, pode dizer para eles que eu estou aqui esperando eles.
Tem gente que não entende o que é isso. Meu irmão, se o bandido botar uma arma na minha cara, ele vai me escutar dizendo assim: se tu é homem, puxa o gatilho. Ele vai ouvir isso, meu irmão, ele vai ouvir isso. Eu estou dizendo que ele vai ouvir isso. Se tu é homem, se tu honra as calças que tu veste, puxa o gatilho. É isso que ele vai ouvir. Muita gente aqui não entendeu isso. Não entendeu quem sou eu. Posso ser apenas um homem, meu irmão, aos olhos naturais, mas Deus colocou algo dentro de mim, que é uma obra, que coisas que só Jesus faz. E Ele está chamando você para a mesma obra ou obras semelhantes. Eu não sei, os projetos dele, quem somos nós para esquadrinhar a mente de Deus? Então, veja, vamos voltar aqui. Judas, ele se arrepende? Se arrepende. As pessoas fazem uma distinção entre remorso, arrependimento, etc. Eu não sei, eu não sou expert em idioma, né? Quando alguém está com uma coisa e desiste, como Judas fez, não quero mais essas moedas, isso aqui é preço de sangue, traiu sangue inocente, todo mundo diria, se arrependeu. Outros, não, foi remorso. Então, tecnicamente, os que entendem de idioma fazem uma série de separações, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Judas estava ali com o fruto do seu pecado, ou a recompensa dele, e Judas se desfez daquilo, mas não ficou isento. Eu não quero mais disso. Judas reconheceu, eu traí o sangue. Ele reconheceu o seu delito, ele abriu mão da recompensa do seu delito, que foram as moedas de prata, mas ele não recebeu perdão, não foi inocentado, ele foi obrigado a pagar o preço até o fim. Um preço, se Jesus fez é porque é justo, né? Se Jesus fez é porque é justo. Menos que a nossa mente consiga entender alguém no inferno, mas se Jesus fez, é justo, porque o inferno é terrível. Declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Então ele reconheceu o seu delito, o seu pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Judas diz assim: eu pequei, eu traí o sangue inocente, devolveu as moedas, mas mesmo assim foi e enforcou-se. Irmão, Judas ficou com essas moedas um tempo. Ele achou que aquilo ali poderia se transformar em um lucro para ele. Toda recompensa daquilo que Jesus não te deu graça, unção, direção a realizar, toda recompensa vai se transformar em maldição. Toda recompensa vai se transformar em coisas que você vai carregar nas costas, te ferindo o tempo todo. Como alguns casos, como disse Eliseu para Geazi, né? A lepra pegue-se em você e na sua descendência para sempre. Não sei se algum historiador acompanhou a vida de Geazi para falar mais detalhes. Em princípio, eu fico com o que diz a Bíblia. Entendo que a lepra pegou em Geazi para sempre, e toda a descendência dele. Quem nascia da parte de Geazi ficaria leproso. É o que eu entendo, até que alguém me prove o contrário. Entretanto, no verso 6, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Ou seja, os sacerdotes, eles têm plena consciência do delito envolvendo a questão, e quem ajudou Judas ao delito foram eles, com plena consciência. Todavia, agora que Judas se ferrou, o que eles dizem? É problema teu, resolve a tua questão.
ainda conversa, não vamos colocar isso aqui na caixa das ofertas, no cofre, porque isso aqui tem preço de sangue mesmo. O que é preço de sangue? É preço de pessoa inocente morta, isso que é o preço de sangue, porque quando é alguém culpado, não é preço de sangue, quando alguém inocente é preço de sangue, ou seja, os sacerdotes também reconheciam a inocência de Jesus Cristo. Irmão, acredite, tem muita gente que pode te ajudar no teu pecado, te ajudar no teu delito, dizer que você está certo, te inspirar, mas na hora que você se ferrar, tu vai ficar sozinho. Tu vai ficar sozinho, irmão, sozinho, a ver navios. Vai ficar no cais, olhando, e não vai achar nada. Quer andar com alguém? Irmão, anda com Jesus, anda com o que Ele te diz, anda na direção que Ele te fala. Se Ele te disser, anda até ser devorado pelas feras, anda. Se Ele te disser, anda até cair no abismo, tu vai e anda. Anda até morrer, vai e anda. Anda para viver, tu vai e anda. Aprende a andar com Jesus, esquece tudo, as muitas vozes que te rodeiam. Cuidado com quem tu te assentas, cuidado com quem você caminha. Judas simplesmente chegou e decidiu e traiu Jesus? Não. O que a Escritura diz? Que Judas estava acostumado a constantemente ir conversar com os sacerdotes. Tem um historiador, se não me falha a memória, Flávio Josefo, que diz que Judas era muito bem conhecido daqueles sacerdotes, do sumo sacerdote. Judas era muito bem conhecido, que Judas era inclusive de uma família nobre, de gente rica, por isso Judas era muito bem conhecido. Por isso eu te digo, meu irmão, se você entrar para o grupinho de Jesus, sai de outros grupinhos. Sai logo, sai hoje. Mas Judas não, Judas veio, Jesus chamou, vem cá, você, Judas, vem cá, chamou um discípulo, mas Judas continuou nos outros grupinhos. Eu achei fantástico uma visão que o irmão Altair entregou aqui. Tinha uma mesa com várias mulheres e a língua era como aquelas línguas de lagarto que pega a sua presa na distância, e tinha uma mesa, e em cima da mesa, no centro dessa mesa, tinha o nome da minha esposa. Meu irmão, você é louco se levantar contra a minha esposa? Tu está cavando a tua própria sepultura. Tudo que você disser vai voltar contra você. Não, pastor, mas eu estou certa. Mesmo certa. Já não foi ensinado aqui que o menor não pode falar do maior? Quantas vezes vou repetir isso? Mais 1000? Não interessa o quanto esteja certa. Não tem rei que é carrasco? Não tem? Mas continua sendo rei, não tem? Então, meu irmão, aprende as lições. Se é que cabe, né? Estou só dando um exemplo para se é que cabe. Então, tem pessoas que acham que pode falar. Eu já falei, irmão, não importa quem fale da gente. O ministério está hoje com 18 anos, e há anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, eu falei, irmão, você pode falar mal da geração Jesus Cristo, você pode ficar na bronca comigo, você pode ir embora da igreja, você pode me difamar, dizer que eu sou gay, dizer que eu sou safado, dizer que eu sou maçom, você pode dizer o que quiser, mas quando você passar em frente à porta da igreja, eu vou estar aqui pregando do mesmo jeito, fazendo a mesma obra, e você é um desviado. Simplesmente isso. Porque não é a tua palavra que vai me derrubar, porque não foi a tua palavra quem me elevou. Se não foi você quem me pôs atrás do púlpito, tu acha que tu pode me tirar com uma calúnia, com uma mentira? Se não foi você que olhou para minha esposa e me botou junto dela e disse assim, eu vos declaro marido e mulher. Se não foi você que fez isso, você acha que você pode acabar com isso? Então, meu irmão, cai na real. Sai dessa mesa de lagartos.
Sai dessa mesa de linguarudos. Você é crente? Então discerne. Tu sentou numa mesa, né? Não, porque viu aquela irmã, tá, opa, dá licença, irmão, eu estou ocupado, esqueci a panela no fogo, tchau, vou embora. Caramba, você se reúne para falar das grandezas de Deus ou das mazelas dos corações humanos? Qual o teu foco? Quem não é, não se mistura, diz o ditado popular. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Um irmão, uma vez conversando comigo, há pouco tempo atrás, o irmão, não, como o pastor tem falado, o pastor incentiva as pessoas a estarem unidas. Eu falei, é incentivo, é? Eu incentivo as pessoas a estarem unidas. Porque fulano, beltrano, ciclano é da geração de Jesus Cristo. Eu falei, é? E fulana? Não, fulano, mas é da geração de Jesus Cristo também. E fulano? Não, fulano, mas é da geração de Jesus Cristo. Se você está discernindo um e outro que você vê aqui dentro, mas que não é para andar junto com eles, é bom você discernir todos. Já que tu consegue discernir 1 e 2, então discerne todo mundo, meu irmão. Não, mas o pastor se dá com todo mundo. Mas eu sou pastor, você não é? Se o diabo se disfarçar de crente, sentar nesse banco e dizer assim, posso falar contigo depois do culto? Pode. Dá para sentar que o meu papo é longo? Dá sim, senta aí, diabo. O que você quer falar? Não queria falar que tal. Quando o diabo terminar de falar, eu disse, não, diabo, você está errado, a verdade é essa. Te converte ou tu vai para o inferno. Eu vou dizer isso para ele. Amém, meu irmão? Se ele está com capa de crente, deixa ele com capa de crente. Mas pelos frutos se conhece a árvore. Ora, faça-me o favor. O diabo não consegue praticar obras boas. Assim, meu irmão, quem está caído, quem está fracassado, quem está falido, também não consegue praticar boas obras. Falar mal dos outros, difamar, querer ver denigrir, querer arrancar, isso é impossível. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra do espírito do diabo. Teve uma pessoa aqui, vocês conheceram, os mais velhos, que foi um profeta nesse lugar, caiu infelizmente, mas ao mesmo tempo que infelizmente bem feito, porque não é falta de aviso, nesse ministério ninguém cai sem ser avisado. Aqui não. Aqui ninguém cai sem ser avisado. O cara, não, porque Deus me mostrou que essa não vai ser mais a tua mulher, que Deus tem outra mulher para você, que eu vejo ela chegando e blá, blá, blá. Eu falei, tá, obrigado. O cara foi, se minha mulher está aí até hoje. Imagina, as pessoas, meu irmão, Deus é real, céu é real, inferno é real, vida é real, morte é real, paz é real, tormento é real. Mas as pessoas estão ouvindo coisas, mas estão achando que tudo é uma fábula. Meu irmão, não é fábula. Morra por Jesus, que você vai ver que valeu a pena. Entrega tudo. Agora, voltando aqui no caso de Judas, o camarada reconhece, o camarada se desfaz, aparentemente ele teria se desfeito do delito, ele chega para aqueles, olha só, hein, ele confessou, bem legal, ele chega para aqueles e diz assim, não, ó, esse homem aí que eu traí, ele é inocente. É como que ele tentasse refazer, porque os homens estão dizendo assim, esse Jesus é um delinquente, esse Jesus está arrastando multidão, ele é líder de prostituta e de vagabundos, de homicidas, e Judas está ali meio que, imagino eu, concordando com essa história. Não, o que vocês querem para que eu entregue? 30 moedas, etc, conversaram, concordaram, depois Judas vem e desfaz tudo. Não, ó, ele não é culpado, eu traí o sangue inocente, esse homem não tem culpa de nada. Tá bom, é problema teu.
Então ele reconhece que Jesus é inocente, ele reconhece que não podia ter feito aquilo, ele devolve o dinheiro, ele se retrata naqueles homens, ele joga a verdade para aqueles homens: eu traí o sangue inocente. Adiantou? Não adiantou. Se um homem que reconhece tudo isso, vai lá, se humilha, é escorraçado, aceita a humilhação e não é restaurado, imagina quem não reconhece. Imagina quem não é capaz de reconhecer os seus erros. Imagina quem não é capaz de reconhecer os seus delitos. E tem uma mensagem que eu preguei aqui, que fala assim, não foi uma vez não, foi mais de uma. Eu tenho certeza que foi mais de uma, porque quem está me trazendo a memória não confunde nada. Em que eu dizia, nessa mensagem, deixa o detalhe da mensagem para daqui a pouco. Deixa o detalhe da mensagem para daqui a pouco. Então, meu irmão, vamos voltar ao primeiro ponto. Se quem reconhece seus delitos, como Judas, não encontra restauração, quem nem sequer reconhece isso, não tem como ir adiante. Agora, então a pessoa, às vezes, ela vem e comete delitos públicos, ela torna o delito dela público, mas depois ela quer a restauração, quietinha no canto. Não, pastor, que eu já me humilhei diante de Jesus, mas e as pessoas que você ofendeu? E as pessoas que você desprezou? E as pessoas que você fez passar em angústia e aflição pelas calúnias que você levantou? Que eu, por exemplo, meu irmão, estou nem aí para calúnia e aflição. Mas aqui não somos todos iguais. Tem pessoas aqui dentro que, se forem caluniadas, ficam angustiadas até que a verdade apareça. Eu não fico. Pode 500 testemunhas se levantar e depor contra mim. Balela, entra por aqui, sai por aqui, porque eu já estou preparado para isso. Porém, tem pessoas aqui que, se apenas souber que um adolescente, uma criança falou de si, já não vai dormir essa noite, até que tudo seja esclarecido. Eu não estou nem aí. Teve até um pregador, um camarada renomado, que disse: poxa, o camarada concordou com a irmã dele lá, a irmã dele ia dizer que era uma prostituta, uma garota de programa, e que ia dizer que saiu comigo e não sei o quê, e eu fiquei desesperado, eu fui para o monte orar, eu passei as madrugadas orando, eu olhei e falei assim: que cara ridículo. Um homem que prega para o mundo inteiro, é um preletor mundial, falar uma coisa dessa, que ridículo. Se alguém falar mal de mim, eu estou nem aí. Estou nem aí, irmão, isso não me diz nadinha, nadinha. Mas não é assim com todo mundo que está aqui dentro. Tem pessoas aqui dentro que, se souber que alguém está te caluniando, fica abalado, fica impaciente, vai querer vir bater na porta da igreja, vai mandar o WhatsApp, vai fazer um escarcéu. Então, às vezes a pessoa faz isso, calunia, deixa um irmão agoniado, deixa uma pessoa em desespero, mas depois ela quer resolver o negócio dela lá com Jesus no cantinho. Não, pastor, eu já me confessei para Jesus e pronto, meu problema está resolvido. É mesmo? Está resolvido? Judas poderia até se confessar para Jesus, e nem assim o problema dele seria resolvido. Sabe o que você tem que entender nessa noite, irmão? Assim como nós estamos galgando níveis espirituais, quando você fala contra um servo de Deus, o que virá contra ti vai depender do nível espiritual em que este servo se encontrar. Fala de um mentiroso. Besteira falar de um mentiroso. Fala de um canalha. Fala de um político. Tem nada.
Mas se você falar de uma pessoa justa, mesmo que ele seja um satanista, se você falar contra a moral dele, sendo a moral do homem íntegra, ainda que a sua fé seja satânica, a Bíblia diz que tu já serás cobrado. De um satanista, de um ímpio, de um profano. Agora imagina você falar de pessoas que estão em níveis espirituais, que estão diante de Jesus em posição. Bom, Miriam falou de Moisés, né? Miriam falou de Moisés e Moisés intercedeu por Miriam. Enquanto Deus está falando com Moisés lá dentro da tenda, já está o povo gritando. Quando Moisés sai, o que houve? Miriam está leprosa. Moisés abraça: Senhor, a sua carne está sendo consumida, perdoa ela. Deus falou assim: não. Se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, no rosto dela, eu quero que ela fique 7 dias leprosa, 7, se não me falha a memória, fora do arraial. E Deus disse assim: por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Irmão, atente para isso. Eu conheci um homem, acho que eu falei isso recentemente, lá em Campos dos Goitacazes. Eu fui lá porque tinha um rapaz com câncer, um rapaz que eu conheci, uma pessoa simpática, uma pessoa, quando eu soube que ele estava com câncer, eu fiquei movido de compaixão. Saí daqui com custo próprio, entrei no meu carro, um Voyage, acho que era um Voyage 90, entrei e fui até lá para orar pelo rapaz. Está vivo até hoje, graças a Deus. Já todo mundo já chorando, a família chorando, achando que o homem tinha um câncer na garganta e pulmão, e todo mundo já se despedindo. Fomos lá, quando estivemos orando dentro da casa, foi um mover poderoso. Eu falei: não, alguma coisa Deus vai fazer. Acabou, depois foi: não, ficou bom, ficou curado. Graças a Deus. E quando eu estive lá, umas pessoas me convidaram: poxa, vamos ali na casa da minha tia. Meus tios são crentes. Não eram crentes. Quem usa véuzinho na cabeça não é crente. Mas fui lá, cheguei lá, um homem desviado. Ele me conhecia ou não conhecia ele? E ele começou a falar, eu sentado no sofá da casa dele, me levaram lá, os sobrinhos dele me levou lá, eu estou lá, como um inocente, e ele foi lá na estante dele, pegou a Bíblia, e que aqui ninguém me engana, tal. Eu falei: o que deu nesse cara? Ficou todo mundo assustado olhando para ele, e ele passava na minha frente: aqui na Bíblia, que eu conheço, e não sei o quê. Veja bem, conheci o camarada, estava desviado de uma igreja que usava véuzinho, e ele dizia que ninguém enganava ele. Eu percebi: esse homem tem alguma coisa contra mim. Fiquei calado, não disse nada, não disse uma palavra. Ele falava, eu só balançava a cabeça. Quando vim embora, soube que ele ficou revoltado, porque ele falou um caminhão de coisas e nem o som da minha voz ele conheceu. Há 1 mês depois, a família ligando para mim desesperado, para mim voltar lá em Macaé para orar pelo homem, porque ele estava com câncer na garganta. Eu falei: encomendem o caixão. Mas eu não amaldiçoei ele. Eu não disse uma palavra. Moisés também não amaldiçoou Miriam. Não disse uma palavra. Tem níveis espirituais que as pessoas estão, que quem vai tratar por elas é o próprio Deus. Amém, meu irmão? Agora, irmão, te digo uma coisa. Pedro foi lá, chorou amargamente. Pedro se desesperou. Eu imagino os discípulos vendo para escrever com Pedro chorando amargamente. Pedro deve ter gritado, né? Se desesperado mesmo, em reconhecimento
daquela cena. E de alguma maneira Pedro foi restaurado, mas não sei, não diz muitos detalhes a respeito de Judas. Mas será que Judas teria alguma chance? Mesmo Jesus dizendo, não, ninguém se perdeu senão o filho da perdição. Será que Judas teria alguma chance? Vamos nós imaginar, o que Judas deveria ter tentado para ter uma segunda chance? O que você faria sabendo que o teu caminho é o mesmo de Judas? Mas você ainda está vivo, ainda não foi pendurado na ponta de uma corda, mas olha, os laços estão aí. Você ainda não foi pendurado. Eu te pergunto, o que você faria para escapar da mesma condenação de Judas? O que você faria? Agora tem mais uma pergunta. E por que não fez? Está brincando com o tempo? Quem controla o tempo não são os homens. Um homem pode acertar um relógio, mas não consegue controlar o tempo. Não brinca com o tempo. O tempo é o momento, é a dispensação da tua vida que Deus te deu. Esse é o tempo. Todos nós temos uma ampulheta diante de nós. Todos nós temos uma ampulheta diante de nós. A ampulheta de alguns é grande, a ampulheta de outros é pequena. Quando a areia terminar, acabou-se. E muita gente está pensando que a areia da sua ampulheta vai terminar quando ele estiver com 80, 90, 70, sabe-se lá. Não. O tempo da sua vida, o tempo da sua ampulheta, não é você que determina, nem o sistema do planeta Terra, nem a lógica, nem o padrão do planeta Terra. Pode ser que a humanidade esteja durando 900 anos, 1000, mas Enoque durou só 365. Mas ele andou com Deus. Então, meu irmão, atenta para isso. Eu tenho visto Deus falar algumas coisas aqui nesse ministério que tem me impressionado. Volto a afirmar, nada que eu já não soubesse. Escutaram? Nada que eu já não soubesse, mas a maneira como eu vi Deus revelar aos profetas e tratar claramente à vista de todo mundo, eu tenho ficado impressionado. E o que tem vindo à minha memória é a palavra que o Senhor disse. Eu vou mostrar claramente aqui quem é e quem não é. E outra coisa que Deus disse, a partir de hoje, lembra dessa profecia? A partir de hoje eu vos falarei claramente. Lembra disso? Vocês lembram dessa palavra? Então, meu irmão, se você não quer ouvir claramente, não volte, que hoje seja o teu último dia aqui, mas se você voltar, é para andar na verdade, porque eu não sou pregador de multidão, eu sou pregador dos verdadeiros. Não sou pregador de multidão, porque os verdadeiros não são multidão. O que você faria se Deus te dissesse que o teu caminho é o de Judas? O que você faria? Se pegaria nas pontas do altar? Não nesse, esse não tem ponta. Nem vem me quebrar nada aqui, tá, meu irmão? Se pegaria nas pontas do altar? Você não dormiria essa madrugada enquanto os céus não se abrissem? Você procuraria quem você ofendeu? Você devolveria a glória da sua recompensa? Porque quando você falou, quando você apontou, quando você difamou, muitos disseram assim, é isso mesmo, você está certo. Então você recebeu glória, né?
E agora, vai lá naqueles mesmos que te deram glória e diga para eles: eu traí o sangue inocente. Diga para eles, chama eles e diga para eles: eu traí o sangue inocente. E a Escritura diz: põe a boca no pó, mas não diz que haverá esperança, diz que talvez não é certeza, talvez é dúvida. Há um Deus que é fogo consumidor, mas é misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Funcionou para Pedro, mas não funcionou para Judas. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Logo no início, Deus me mostrou uma árvore. Deus me mostrou uma árvore e eu via um vento muito forte de encontro a essa árvore. Só que ela não caía. Eu vi as folhas dessa árvore e já estavam secas, caindo muitas folhas dessa árvore. E repentinamente cessou de cair as folhas e eu via brotos nascerem nessa árvore. Eu não sei quem é a pessoa, mas Deus nessa noite está renovando aqui dentro, especificamente uma pessoa. Deus não me falou quem é essa pessoa. Deus me deu uma visão assim que a irmã Rosângela, a irmã que se prostrou aqui no início, Deus me deu uma visão, irmã, de um manto muito fino, azul, que cobria a irmã. E logo depois Deus mostrava um manto cor de ouro que cobria a irmã. E esse manto, ele ligava ao corpo da irmã. E assim diz o Senhor: eu recebi a tua adoração. Diz o Senhor: a casa é sua. A irmã que se prostrou aqui. Diz o Senhor: a casa é sua. Deus me mostrou, pastor, duas alianças, uma em cada mão dessa mão que está aí. Uma aliança em cada mão. E assim diz o Senhor: a minha aliança está firmada nesse lugar, diz o Senhor. Até aqui. Amém. Samuel, Deus manda te entregar um diapasão de ouro. E Ele diz que vai te abençoar para te dar um fôlego perfeito. Ele vai te dar um fôlego perfeito. E mandou te entregar um diapasão de ouro. Amém. É aqui. Paz, irmãos. Amém. No domingo, tinha passado para o mestre, e no momento que ele falava dos políticos, eu via nessa esquina e nessa esquina 2 bodes. O que vinha de lá, ele tinha umas cores indefinidas e eles vinham numa velocidade muito grande em direção ao ministério. Quando eles chegavam na porta, ali no meio da rua, eles desviavam e batiam um no outro, de frente para o outro. Amém.
Irmão André, ainda no domingo, irmão, eu vi a sua filha, estava sentada, parece, do seu lado, eu vi ela agarrar em você como se colasse, como se dependesse de você de uma maneira absurda. Amém. Deus me deu uma visão e eu vi aqueles ônibus do BRT, VLT. Eu vi esses ônibus, na realidade era um ônibus desse grande, ele tinha várias navalhas do lado, sabe? Essas navalhas das pessoas fazerem a barba e muitas navalhas. E no caminho desse ônibus, eu via no final dele muitos homens também com essas navalhas na mão, só que essas navalhas, mestre, eram grandes. Quando eu olhei para cima do ônibus, estava o irmão Davidson e o irmão Paulo Sérgio. Eles tinham na mão, levantando para o alto, aquela placa, em 2070 Jesus voltará. Só que antes daquele ônibus chegar no destino, eles levantaram, passavam próximo a um viaduto, aquela placa colava no viaduto e eles viravam assim e ficavam em cima do viaduto, os dois observando aquele ônibus ir embora. Impressionante. Amém. A irmã Raquel está aí? Eu tive uma visão, mestre, com a irmã Raquel, onde eu vi ela receber um blazer preto. Esse blazer ele não vinha até a altura dos punhos, ele vinha até a altura do braço, aqui do antebraço, sendo que a frente dele, onde tinha que ter fechiclé e botões, tinham arames farpados, tanto nos braços quanto no meio. Esse blazer vinha até a altura do joelho dela. E na parte da gola também tinha, eu via que aqueles arames farpados machucavam o pescoço da irmã, e os braços dela eu via que chega sangrava, porque aquilo furava os braços dela. E foi assim também na altura do joelho e nessa parte do meio, como se aquele blazer preto machucasse ela. E amém. Durante o louvor da irmã Dayana, eu vi várias pombas aqui dentro, pessoal, e elas repousavam sobre algumas pessoas, e essas pombas eram brancas. Irmão Moquibel, Deus me mostrava, irmão, você com violão, só que você tocava esse violão, mas as cordas desse violão estavam frouxas. Mas o irmão continuava a tocar essas cordas desse violão. Amém. Irmã Daniela, eu vi um anjo, irmão, escovar os seus cabelos. E interessante que ele estava escovando os seus cabelos, mas ele não terminava. Essa parte da frente ficava para o alto, faltando apenas um pedaço para ser escovado. Irmão Jorge, quando o pastor desceu do púlpito e mostrou, deu um passe para frente, eu vi quando o irmão deu um passo para trás. Amém. Amém, mestre. No primeiro louvor, os sonhos de Deus, eu vi descer uma pena, ela veio daqui e desceu na frente do Senhor, era uma pena de ouro, e ela escreveu, bem do rosto do Senhor para cá, ela escreveu a palavra próspero. Amém. Eu vi no segundo louvor, várias colunas se formando, colunas de bronze. Amém. No segundo louvor, aquele louvor, a minha oferta sou eu vi quando o Senhor louvava intensamente, e eu vi um peso que estava nas costas do Senhor, eu vi ele saindo. Esse peso saiu das costas do Senhor. Amém.
Quando a Dayana louvava, eu vi muitos chicotes caindo aqui. Esse chicote era uma chuva de chicotes. Só que caiu uma espada também. Era uma espada bem diferente. Era uma espada com várias pontas, assim, aquela espada com pontas. E no meio dela ela tinha furos também. Essa espada caiu. E essa espada foi específica para alguém. Amém. Eu vi também uma escada se formar aqui, ó. Ela vinha daqui, inclusive essa escada está aqui agora. E essa escada se formou. E conforme o Senhor ia falando, as palavras do Senhor geraram uma porta aqui, ó. Essa porta era uma porta de luz, ela era muito luminosa, assim, era uma porta, mas ela era muito luminosa, e elas se formaram enquanto o Senhor estava pregando. Segundo as palavras do Senhor, essa porta se formou aqui. E assim diz o Senhor: eu abrirei uma porta, e todos conhecerão que eu abri a porta. Eu proponho para alguns passarem por ela. Porta difícil essa. Muitos não entenderão que eu abri essa porta e não reconhecerão nas suas concepções, mas todos verão ao final que eu mesmo abri essa porta, diz o Senhor. Eu tive uma visão com a irmã que está do lado ali do irmão Juan, Ironildes, né? Irmã, eu vi uma ampulheta na sua frente. Essa ampulheta voava na sua frente. Um anjo veio muito irado e cortou essa ampulheta. E essa areia começou a cair. Essa areia caía muito rápido. Eu não vi ela afindar, mas ela caía. Enquanto essa areia estava caindo, esse mesmo anjo, a espada dele ficou incandescente e ele colocou essa espada na sua boca. Assim diz o Senhor: mulher, eu te farei como exemplo, pois brincastes com o meu nome e a minha palavra. Este lugar não é lugar de brincadeira. Eu sou o Senhor. Aleluia. Paz. Elias, eu tive uma visão no primeiro louvor dessa noite, onde eu via vários anjos descerem e eles abraçavam alguns irmãos como se estivesse consolando aqueles irmãos. Durante o louvor da irmã Eliene, eu vi quando uma chuva muito grande começou a descer dentro do templo. E eu via que não eram gotas de água normal, elas reluziam como se fosse ouro. Durante o louvor da irmã Dayana, eu vi quando alguns anjos se posicionaram ao redor dela. E eles olhavam para ela com um olhar de muito carinho, de muito amor, e eles ficavam atentos, admirando. E quando ela começou a louvar, aqueles anjos, eles se olhavam e eles se alegravam em meio àquele louvor. E, aliás, a visão cessou. Paz. Eu tive uma outra visão, onde eu via anjos. E esses anjos, eles trouxeram algumas bandejas, também no momento dos louvores. E essas bandejas tinham presentes em cima dessas bandejas. E eles iam a alguns irmãos, e alguns irmãos recebiam esses presentes. Sendo que alguns, quando o anjo chegava perto, era como se eles não estivessem vendo o anjo, e estavam de braços cruzados, e a boca estava fechada. E aqueles anjos, eles
balançavam a cabeça com um sinal negativo e saíam levando na bandeja aquilo que trouxe. No momento em que o Senhor falava sobre escola, sobre aprender e estudar, eu vi quando a igreja se transformou em uma sala de aula. E as carteiras, elas não eram como essas de hoje em dia, eram aquelas cadeiras antigas de madeira, aquelas grandes que dava para guardar o material na própria carteira. E o Senhor estava numa lousa, aquelas lousas ainda de giz, e o Senhor escrevia ali e olhava para aquela sala. Só que o Senhor contemplava poucos irmãos, tinha pouca gente ali para aprender. E ali aquela... Irmã Cláudia, eu vi quando a irmã se posicionou do lado esquerdo do púlpito, como quem está entrando na igreja, do lado esquerdo de quem está entrando. E eu via que um anjo chegava com 2 mulheres, e essas 2 mulheres, elas se posicionavam à sua frente. E nesse momento elas se ajoelhavam, chorando muito, implorando o seu perdão. E o anjo que trazia elas desembainhava a espada. E ele esperava a sua resposta. Se a irmã dissesse que perdoava, estava perdoado. Mas se a irmã dissesse que não, ali era o final daquelas mulheres. Elias, Deus me deu uma visão. Essa visão começou no culto de domingo e ela se completou hoje para mim. Eu vi quando uma águia muito grande, ela pousava, ficava de pé próximo, muito próximo de mim. Eu conseguia ver ela claramente. E eu via ela muito grande mesmo. E quando eu chegava muito perto dela, para olhar bem nela, eu via como se ela estivesse muito cansada, como se ela tivesse voado muito, tivesse exausta. E ela deu mais um voo, ela subiu para cima do cume de uma montanha muito alta, e eu fui levada até lá. Quando eu cheguei nessa montanha, eu vi que ela protegia um ninho. E esse ninho tinha um ovo também grande, e ele era todo em ouro. E ela olhava para aquele ovo como se estivesse guardando, e de repente eu vi quando desceu uma névoa e cobria aonde aquela águia estava e aquele ninho estava. E quando aquela névoa saía, eu já vi aquela águia renovada. As suas forças estavam renovadas, o bico, as penas, estava como se ela tivesse muito jovem. E ali aquela visão cessou. Paz. Vieira, assim diz o Senhor: sem confessar seus erros, não haverá perdão. Não confesse seus erros para si próprio. Assim diz o Senhor: quem ainda tem o mundo impregnado na sua carne, não faz parte desse lugar. Pessoas aqui ainda têm vida dupla. Eu vi as cadeiras sendo cercadas por correntes fortes. Aí vi um anjo pegando 2 pessoas, 2 mulheres, pelo braço e arrastando para fora. Deus bendito, Deus excelso, glorioso, nós te damos graças. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. A tua verdade, Senhor, a tua vara e o teu cajado nos consolam, nos mostram o caminho. Por isso, Deus, poupa-nos da vida, mas não nos poupa da tua palavra, seja qual for ela, pois a tua palavra é espírito e é vida. Assim nos leva, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. E nós, Senhor, por ti fomos chamados e temos sido sustentados como os teus
Guerreiros, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!